E aí, tudo bem? Um abraço para essa galera aqui do Dragão Goiano, voltando a repercutir o Dragão. O Atlético já concentrado no Rio de Janeiro para o jogo deste sábado, 4h30 da tarde. Confronto de líderes na Série B do Campeonato Brasileiro. 48 pontos empatados, Atlético e Vasco. O Vasco só com o número de vitórias, né? Tem uma vitória a mais, que o Atlético tem 14 vitórias, enquanto que o Atlético tem 13. É o jogo a ser jogado, né? Vamos ouvir a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, acompanhar o que disse o treinador rubro-negro sobre esse grande confronto neste sábado. Acompanhe. Esse jogo contra o Vasco, podendo valer liderança, mais do que isso, para provar mesmo que o Atlético não joga, independente se é aqui ou lá, com a mesma postura? É um jogo muito importante, um jogo de dois líderes do campeonato, dois times que vêm desde o início da competição no G4. Mas para mim é um jogo tão importante como o outro qualquer, né? Como se fosse qualquer outro adversário dentro da competição, porque sabemos que temos 12 finais e essa é a primeira final de 12, e assim nós estamos encarando nossos adversários como uma final, como o jogo da nossa vida. E o Atlético, ele tem uma característica própria de jogar da mesma forma em casa ou na casa do adversário. Então a gente procura sempre buscar o resultado, sempre tentar fazer a mesma performance fora que fazemos em casa aqui também no Serra Dourada. Magno Cruz fora, então, ele vinha sendo um dos principais destaques. Pelo menos nós da imprensa sempre destacávamos bastante, né? Os gols que ele faz, a velocidade que ele tem, o passe que ele dá, a movimentação que ele dá para o time. O que você conversou com o Marquinho para ele tentar fazer mais ou menos a mesma coisa ou não? O time vai sentir muito a falta do Magno? Claro que a gente vai sentir a falta do Magno, mas procuramos fazer essa semana com o Magno o que fizemos com o Lino na semana retrasada. Né? Existia o desconforto, o edema, o desgaste físico, então a gente precisa ter o Magno para os outros 11 jogos, não só pensar no Vasco da Gama. É muito importante o jogo do Vasco, claro que vale uma liderança, mas também precisamos pensar na continuidade da competição. O Marquinho ele tem um pouco da característica do Magno. Ele também é um jogador veloz, é um jogador de transição rápida. Perdemos um pouco, né? O Magno é mais meia atacante, o Marquinho é um meia-meia, né? Mas ganhamos na marcação. O Marquinho é um jogador que ele tem uma recomposição mais rápida que o Magno, ele marca, né? Tem uma característica de marcação melhor do que a do Magno. Claro que o Magno é um jogador importantíssimo, é um jogador de muita velocidade, é um jogador que tem sido um expoente no nosso trabalho, é um jogador que tem feito os gols, né? Perdemos um pouco numa característica, mas também ganhamos um pouco em outras características. E o mais importante é a força do elenco. O Marquinho entra da mesma maneira que entrou para substituir o Gilson no último jogo no Serra Dourada. Agora você tem uma relação com o Jorginho, né, técnico do Vasco. Como que é essa relação? Como vai ser esse reencontro? E outra coisa, o Atlético quebrou a invencibilidade do Vasco no primeiro turno. E agora é o Vasco quem pode quebrar a invencibilidade do Atlético. Como é que você vê essas duas situações? Claro, eu tenho uma relação muito boa com o Jorge, além de ser um companheiro de trabalho, é um amigo, né, de ordem particular. Tive o prazer de trabalhar aí de 2007 até 2014 com ele como auxiliar técnico. E além de ser um companheiro de trabalho, um grande amigo, um cara que eu aprendi bastante ao longo da minha trajetória, tanto dentro quanto fora de campo. Então, é sempre um prazer reencontrar, né, um profissional do nível do Jorge e um amigo em particular. Fico muito honrado e lisonjeado de a gente esteja com essa oportunidade de brigar pela liderança da competição. Um cara que foi muito importante na minha trajetória. Perdão que eu já esqueci a segunda pergunta. Né? O futebol tem essas peças, né? No primeiro turno o Vasco estava 30 e poucos jogos invicto, 34 jogos invicto, e nós conseguimos quebrar a invencibilidade. Hoje nós estamos com 9 jogos invictos. Claro que a diferença é muito grande, mas eu também não estou preocupado com invencibilidade, não estou preocupado com esse tipo de número no momento. A minha preocupação
é fazer um grande jogo, surpreender o Vasco dentro de São Januário e tentar obter a vitória, que é muito importante para nós. Marcelo, analisando o que o Atlético vem fazendo até aqui, até os números mesmo, a gente percebe que se nessa reta final o Atlético tiver um rendimento menor do que 50%, ainda assim ele conseguiria garantir o acesso. Não estou dizendo que já está garantido, mas que o caminho já está bem trilhado para esse objetivo. Dentro disso, pensando numa possível vitória diante do Vasco, fora de casa, assumindo a ponta da tabela, a briga do Atlético vai ser por título? Não, eu não penso nesse momento em título, né? Nós criamos 3 metas do momento que eu cheguei aqui. A primeira era os 45 pontos, a segunda o acesso e a terceira meta subsequente seria o título. Então nós vamos em busca da segunda meta agora, desde que já batemos a primeira, né? Qual foi a primeira pergunta? Me perdoa? Não, era a questão de se vocês brigam por título. Tá, não. Você falou que está bem perto, né? O acesso. Assim, eu discordo, cara. Assim, eu usei uma frase essa semana com jogadores que ela foi muito importante. Ao mesmo tempo que a gente está tão perto, nós estamos tão longe. Né? Você obter 6 vitórias na competição, 5 vitórias na competição, não é fácil. Haja visto que o Ceará é um time que foi feito, né, programado para o título e para o acesso, e está 10 jogos sem vencer. Então, é um campeonato muito difícil. Então, ao mesmo tempo que a gente está tão perto, nós estamos tão longe, porque obter mais 5, 6 vitórias não é fácil. Mas vamos em busca daquele objetivo que nós temos, que é o acesso. E até na manhã de ontem o Atlético fez o reconhecimento no Olímpico, né? Treinou no estádio, que vai ser a nova casa do Atlético para a sequência da temporada. Ainda tem o Vasco pela frente, mas a torcida já comemora o fato de estar visitando o Olímpico, de ter um jogo lá próximo, os ingressos já vão começar a ser vendidos. Como é que você faz para frear esse clima de festa por conta da nova casa antes de um jogo tão importante contra o Vasco, que é o líder da competição? Não tem clima de festa, não tem nada. Claro que a torcida está feliz em a gente ter a oportunidade de inaugurar o Olímpico, a gente ter a oportunidade de jogar bem mais perto de Campinas, onde é a região do Atlético, e ter a oportunidade de aumentar o nosso público nos jogos. Mas a gente não está pensando isso agora. É porque a oportunidade de treinar para fazer um coletivo foi ontem, porque a gente não vamos ter essa oportunidade na segunda-feira, porque a gente joga no sábado, chega no domingo, segunda já é pré-jogo e provavelmente a gente vai pautar o trabalho no regenerativo dos jogadores. Então não teríamos essa oportunidade de treinar na véspera do jogo do Joinville. Então conseguimos equacionar esse coletivo ontem. Foi um coletivo pronto para o jogo do Vasco, mas aproveitando a oportunidade já de reconhecer o gramado, reconhecer o espaço do Olímpico, já que a gente vai passar a jogar nossos jogos lá. Mas nesse momento a gente não pensa no Joinville, não pensa na alegria de reencontrar a torcida no Olímpico. Nesse momento a gente está focado e respeitando muito esse grande adversário que é o Vasco da Gama. Marcelo, você está prestes a completar um ciclo, né, com o final do Campeonato Brasileiro, que algo não acontecia aqui. O último técnico que completou um Campeonato Brasileiro, inclusive venceu, foi em 2008, Mauro Fernandes, na Série C. Em Série B isso não aconteceu no Atlético, um técnico iniciar e terminar uma competição. Eu gostaria que você comentasse sobre, claro que faltam muitas rodadas pela frente, mas exatamente sobre essa questão de dança dos técnicos, porque a gente percebe que na Série B a todo momento um técnico sai, e você podendo completar esse ciclo aqui no Atlético. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, ainda não completei, mas era uma meta minha pessoal, quando eu cheguei no Atlético, de iniciar a Série B e terminar a Série B. Então, assim, fico muito feliz, fico muito lisonjeado com essa possibilidade. Nenhum treinador na história do Atlético conseguiu iniciar e terminar uma competição de Série A e Série B. Tivemos só o Mauro em 2008, né? 2008, né? Em 2008, Série C. Na Série C. Então, assim, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de fazer história dentro do Atlético. Então, todo profissional, quando chega num clube da grandeza do Atlético, ele quer deixar um legado, ele quer fazer história no clube. Mas eu espero que a história ela seja completa. Vou ficar muito feliz se eu conseguir fechar o ciclo da Série B e a gente conseguir presentear toda a torcida, toda a diretoria e todos com o acesso. Mas ainda estamos longe dos dois objetivos, tanto do acesso
quanto na 38ª rodada. Então, por isso que eu penso de jogo a jogo, eu penso de passo a passo, e precisamos agora estar focado e pensando só único e exclusivamente no Vasco. Aqui você já deve ter falado bastante sobre o Vasco, enfim, sobre os artifícios desse adversário, mas lá na sua cabeça, assim, no padrão tático, você já encontrou a maneira de vencer o Vasco? O futebol não tem receita de bolo, né? Não é uma ciência exata, né? A gente estuda o adversário, a gente observa o adversário. O Vasco é uma grande equipe, o Vasco tem um grande treinador, o Vasco não é por um acaso que ele tem a primeira colocação em toda a competição. Nós vamos pegar um clube que está 25 rodadas em primeiro lugar. Então temos que respeitar muito esse clube, temos que ter bastante humildade, mas a gente precisa criar uma estratégia para tentar surpreender o Vasco dentro de São Januário e tentar obter a vitória. Deixa eu só fazer mais um aqui, por favor. Fica à vontade. Até nessa questão de... Você falou que o Vasco é líder a 25, né? E a 18... A 25 o Atlético está no G4 também. E a 18 o Atlético está na segunda posição. E em 18, na verdade, ele está na segunda posição sempre só vendo o Vasco ali, né? Agora, com esse confronto direto, que você já disse que não é decisivo, o Atlético tem pela primeira vez a oportunidade de passar o Vasco e não vê ninguém na frente dele, assim. O que você acha dessa possibilidade? Apesar de não definir nada, faz bem, né? Eu uso uma frase que eu desliguei o farol e quebrei o retrovisor, né? Eu não olho muito mais para frente e também não quero me preocupar em olhar para trás. Hoje eu estou preocupado em focar e olhar para o Atlético e pensar jogo a jogo. Se a gente for agraciado, né, com uma boa atuação, com uma vitória, claro, é hipócrita da minha parte dizer que a gente não busca e não fica feliz com essa oportunidade de ser líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma competição muito difícil. Mas também não me preocupa, não é a minha meta momentânea, não é a minha meta final ser líder do campeonato. Eu quero sim, falei quando eu estava lá em quarto, quase saindo da zona de classificação. Eu estou preocupado, é na 38ª rodada, está entre os 4. Aí sim, essa é a minha preocupação. Agora, se eu for primeiro, segundo, ou terceiro ou quarto, porque hoje a Série B, a Série C, a Série D, ela é muito relevante, né? Porque o quarto colocado, o segundo e o terceiro também é campeão. É o título também, né? Hoje, às vezes até se esquece muito do título, né? O título não tem tanta importância quanto é o acesso. Então, hoje o mais importante é estar entre os 4 na 38ª rodada, esse é o nosso objetivo. Aí a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, aqui no microfone do Dragão Goiano. Bom, só para trazer aqui um último detalhe, a diretoria já divulgou o preço do ingresso para o jogo desta terça-feira, às 7h15 da noite contra o Joinville no Novo Olímpico. 10 e 20, 20 a inteira, 10 a meia, vale a Time Mania. Você pode apostar na Time Mania escolhendo o time do coração Atlético e pagar meia entrada R$10. Tá muito barato, hein? Mole, e a diretoria espera a sua presença nesse jogo de terça-feira, Atlético e Joinville. Bom, só para confirmar o time aqui, para não deixar passar, né? Clever, Matheus Ribeiro, Marlon Lino e Romário, Pedro Bambu, Michel, Jorginho, Marquinho, Gilcinho e Viçosa. Um abraço a quem me abraça. Do Atlético tá tudo aí. Informando Brasil Airlines. Certeza de uma boa viagem. Então falou e disse maravilha, galera.